Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a esta live diária, quer dizer, quase diária aqui, às 7h50, cujo tema é: se eu quiser com força mesmo, as coisas vão acontecer. Vamos falar sobre a famosíssima força de vontade, sobre a força do querer. Tem certas coisas que estão fora do meu alcance, independente de quanto eu deseje. Tem certas coisas que estão no meu alcance, eu só preciso desejar mais, enfim. Vamos falar sobre isso, né? Essa live aqui foi motivada por uma pergunta. Eu vou até colocar aqui a pergunta, tá certo? Para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Eu vou deixar a pergunta aqui. Vamos. Só um momentinho, tá certo? Só um momentinho para vocês darem uma olhada. Cadê? Vamos lá, meu Deus do céu. Tava aqui agorinha. Bem, enfim, não tô achando, mas a pergunta tá aqui. Cadê? Não tô achando a pergunta, mas enfim, ela está aqui. Pois vamos lá, vamos dar início, né? Vamos dar início. Alguém citou aí a coisa do segredo, aquele famosíssimo livro que terminou virando filme, né? Eu não assisti, mas eu soube que virou filme. Em que a pessoa tá lá e você começa a desejar. E o seu desejo, o seu pensamento vai movendo as probabilidades da realidade. E aquilo que você vai pensando vai tomando forma, vai tomando corpo e de alguma maneira vai acontecer porque você está pensando, né? Eu lembro que em 2017... Obrigado, minha querida Raíssa. Raíssa está dizendo aí que está orgulhosa porque eu estou de camisa de botão, né? Parecendo uma pessoa, né, Raíssa? Assim, uma pessoa de altíssimo gabarito, com até uma consultora de camisas. Muito obrigado, minha querida Raíssa. Mas, voltando, né? Em 2017, eu fui até um evento de um palestrante famoso, em que ele dizia o seguinte: um dos temas do evento, tinha muita coisa boa lá, não vou mentir não. Não vou dizer também o nome da pessoa, mas um dos temas do grande evento do final de semana era o seguinte: se você pensar de maneira incandescente naquilo que você quer, naquilo que você deseja, se você ficar com aquilo na mente, se você tirar todas as energias negativas, se você tirar todos os desejos que atrapalham e você fixar sua mente naquele ponto, então as probabilidades da realidade do universo se alterarão no nível quântico. Minha Nossa Senhora, quer dizer que agora eu estou movendo as estruturas da intimidade da matéria, né? Quer dizer, até a física elementar ela se move conforme o meu pensamento. Veja só que maravilha, né? Veja só que coisa absurdamente sensacional, não é verdade? Então, veja só, vou botar aqui o segredo, pediram para eu fixar o comentário, vou botar aqui o segredo, pronto. Então, eu vou alterar as probabilidades quânticas da realidade, né? Então, é aquele negócio dos coaches quânticos, né? Quer dizer, se eu pensar, se o cara me instruir a pensar, as energias do universo irão se modificar. Veja, obviamente, isso é absolutamente sedutor. É tão sedutor quanto mentiroso. É sedutor porque está na nossa natureza, minha gente. Está na minha e na sua raiz. Uma coisa que pulsa, que grita dentro da gente. Um grito, uma frase que explode na nossa mente. Explode no nosso coração a cada decisão que a gente toma. A cada desejo que a gente tem. A cada plano que a gente faz. Que é a frase: sereis como deuses. Essa frase brota dentro da gente, explode dentro da gente, ela jorra dentro da gente o tempo todo. E aí quando chega alguém e diz assim: tudo que você pensar de verdade, tudo que você desejar com força, o mundo quântico vai se abrir para você. As probabilidades irão se modificar. E aquilo que você pensar vai se tornar realidade. Basta você pensar com força o suficiente. Veja, quando ele diz isso, o que ele está fazendo é falando algo que vai acariciar essa nossa frase interior, esse nosso motivo básico interior, que é o sereis como Deus. Quando ele fala isso, é como se duas peças se encaixassem, sabe? O nosso principal defeito interior se casa com essa forma de pensar. E aí as engrenagens batem.
Você diz, é verdade. As coisas não estavam dando certo porque eu não estava pensando o suficiente. Mas veja, isso é absolutamente enganador, mas é também absolutamente sedutor. E não podemos cair nessa sedução, porque essa sedução é muito mentirosa. O que é que acontece na verdade? Eu não posso, de maneira alguma, modificar a estrutura da realidade pelo meu pensamento. Isso só acontece na mente divina. Vamos deixar uma coisa bem clara. Só em Deus pensar é igual a realizar. Só em Deus pensar é igual a acontecer. Por quê? Só em Deus o pensamento cria na realidade. Quer dizer, quando Deus pensa na alma de alguém, aquela alma é criada. Quando Deus pensa na aurora se levantando, o sol surge. Quando Deus pensa no formato e na constituição química da lua, a lua aparece. Quando Deus pensa num cavalo, o cavalo aparece. Ou seja, só em Deus a inteligência é criadora, no sentido de fazer as coisas tornarem-se carne, no sentido de fazer as coisas tornarem-se algo concreto e real. Na nossa mente não acontece assim. Nós pensamos que acontece assim, porque a nossa constituição interior, nosso filtro para a realidade, está marcado por uma tela que está escrito: sereis como deuses. Entende? Então isso é uma mentira. Isso é uma tentativa de usurpar o lugar divino. Mas então, não importa o que eu queira? Calma, também não é assim. A questão é que é o seguinte: só há uma maneira de nós modificarmos o mundo. É através da ação no mundo. Esse é o único modo de modificação no mundo. É através da ação no mundo. Ou seja, para que eu alcance qualquer coisa, de levantar esse negocinho, a montar essa luz, como a minha querida Raíssa Leal aí elogiou, a colocar essa camisa, tudo isso só é possível quando eu ajo no mundo. Então, na verdade, o segredo do alcance de algum bem, o segredo da modificação da realidade não está em querer incandescentemente, está em transformar o querer incandescente em atos, certo? Isso é uma coisa muito complicada para a gente. Isso é uma coisa muitíssimo complicada. Por quê? Primeiro, porque para a transformação de algo num ato é necessária uma virtudezinha chamada prudência, que é a virtude do agir retamente conforme a reta razão. Então, a transformação do meu pensamento em algo, ela passa por um ato de virtude, em algo bom, obviamente, né? Porque dá para transformar o mundo de maneira ruim se eu agir de maneira imprudente, mas em algo bom. Então, eu tenho que passar esse meu pensamento pelo filtro da ação, que tem que estar intermediado pela prudência. Mas as coisas só acontecem quando eu ajo. E aqui vem um ponto, sabe? E aqui vem um ponto. Boa parte de nossas dores, e eu estou falando isso novamente, qual é o tema básico de tudo que nós falamos aqui? Tudo o que eu e vocês falam tem que ser motivado por isso, e eu quero que essa expressão fique gravada, né, em todos os meus alunos. É a autoridade do cracudo, tá certo? Isso eu falo com a autoridade do cracudo. É muito complicado para nós conseguir transformar o pensamento em realidade, porque, primeiro, a transformação do pensamento em realidade pressupõe a quebra da barreira de alguns vícios. Cara, não tem como transformar o pensamento em realidade. Portanto, não tem como realizar algo bom no mundo se eu não transformo esse pensamento numa realidade, quebrando os vícios. Vamos começar da coisa mais simples. Até falaram na última caixinha, né? Por que é tão importante fisicamente se cuidar? Porque o corpo é a primeira camada da personalidade, mas só que o corpo ele não aparece magicamente cuidado. Quer dizer, uma mulher, quando ela vai se maquiar, ela não se maquia magicamente. Existe um processo, existe uma sequência de produtos, existe uma sequência de cores, existe uma sequência de texturas que devem ser colocadas para um determinado fim. Tem que se levantar um pouco mais cedo, porque aquele processo dura um determinado tempo. Tem que se inteirar de como aquele processo acontece. Tem que estar, de algum modo, antenada em novas tendências, em novas modalidades, em novos produtos.
Ou seja, o processo básico de embelezamento feminino, por exemplo, através da maquiagem, ele já exige uma transformação na realidade, que faz com que o pensamento de tornar-se bela, sentir-se segura, ser apreciada, ser desejada, passe pelo filtro da prudência, ou seja, seja escolhido os meios adequados, no tempo adequado, da maneira adequada, tem uma ação no mundo que vai ter que passar por cima do vício da preguiça, vai ter que passar por cima do vício da ira, muitas vezes, porque você vai ter que ter paciência, vai errar um lápis, vai errar um gatinho, vai ter que apagar o gatinho, vai ter que fazer o gatinho de novo, eita, deu errado, aí você vai puxar o gatinho, aí deu errado de novo, você fica impaciente. Percebam que esse ato básico de se maquiar, ele precisa ser transformado em ação de maneira prudente, através de uma disciplina, passando por cima de um lote de vícios. Minha gente, eu estou falando de se maquiar. Vamos para um ato de embelezamento mais duradouro, que é a transformação física. Para você ficar forte, para ficar torneada, para um homem ficar forte, corpulento, ele precisa treinar sempre, todo dia, alimentar-se adequadamente, precisa ter disciplina, precisa superar a dor, precisa superar as lesões que virão no caminho, precisa superar o cansaço, precisa superar a preguiça. E isso durante um período de tempo de 10 meses, 12 meses, 15 meses, 24 meses. Veja, eu estou falando aqui de um processo físico básico, de um embelezamento básico do rosto, de um embelezamento mais duradouro do corpo. Isso só é preciso, aliás, isso é possível através da quebra de barreiras de vício. Não tem outra maneira de fazer. É impossível fazer. E mais, essas coisas só são possíveis através de microações contínuas. Quer dizer, todo o processo de transformação de um pensamento na realidade, ele não é feito em saltos de grandes ações. Ele é feito através de uma constância de pequenas ações. Depois nós vamos falar sobre isso de maneira mais detidamente, né? O poder da microação. Eu vou fazer uma live especificamente sobre isso. Mas ele é dado através da constância. Veja, a virtude da constância, por definição, ela vence a ira e ela vence a preguiça. A constância também vence a soberba. Por quê? Porque a nossa soberba nos motiva a querer que as coisas se realizem não no prazo real da realização delas, mas no prazo dos nossos desejos. Isso é um movimento de soberba. Quer dizer, a pessoa está lá e faz: ô rapaz, já estou fazendo dieta há uma semana e não fiquei magro. Estou fazendo dieta, olha, estou treinando há 15 dias e ainda não estou com o peitoral rasgado. Eu estou treinando há um mês e minhas pernas ainda não estão definidas. Veja, isso é, obviamente, um movimento de profunda soberba. Quer dizer, eu não quero que as coisas se realizem no tempo necessário para que elas se realizem. Eu quero que as coisas se realizem no tempo necessário dos meus desejos. Eu estou aqui muitas vezes e eu estou vendo as pessoas falarem bonito, eu estou vendo as pessoas falarem sobre certos temas, e aí eu compro 25 cursos. Tudo bem que curso não apodrece, né? Você pode deixar lá. O problema não é comprar 25 cursos, o problema é não assistir nem 10 minutos de alguns deles, como muitas vezes acontece, não é verdade? Então, a pessoa está ávida, ela está querendo a transformação, mas ela não está fazendo atos que levem à transformação. Percebe? Nós o tempo todo, minha gente, olha o ridículo dessa situação, olha o ridículo seu e olha o ridículo meu dessa situação. Nós a todo momento estamos desejando coisas para as quais nós não movemos uma palha. Entende? Nós estamos querendo obter resultados para os quais nós não trabalhamos de verdade 1 minuto. Nós estamos o tempo todo como o indivíduo da anedota que deseja ardentemente ganhar na Mega Sena, mas não se dispõe a ir até uma loteria, pegar lá o bilhetinho, marcar com aquela caneta da loteria, entregar lá no caixa. Ele não se dispõe a isso, mas deseja ardentemente a vida de um milionário, mas deseja ardentemente pegar o seu aplicativo e olhar lá 14, 20, 25, 30 milhões na conta. Deseja ardentemente viajar nos finais de semana, passear com seu iate, comer as belas comidas, beber as maravilhosas bebidas, vestir as roupas mais elegantes, ir para os lugares mais bonitos, viver uma vida de Fausto, uma vida de luxo. Mas o cara
só deseja. Ele não tem a capacidade de tentar a sorte numa loteria, de sair de casa e desviar o caminho 25 minutos, meu amigo. 25 minutos para ir numa loteria. Aí você diz, essa pessoa é um idiota completa. Eu não discordo. Eu não discordo de você de maneira alguma. Acontece que, na nossa vida cotidiana, o idiota completo somos nós. Somos eu e você. Mas sabe o que é idiota completo? De cima a baixo, sem tirar nem pôr. Qualquer pessoa sensata que olhasse para os nossos desejos, que olhasse para os nossos sonhos, que pudesse sondar os nossos sonhos e depois olhasse o nosso dia a dia, diria assim, esse é um idiota completo. Esse é um tolo, na linguagem da escritura, né? Um insensato. Qualquer pessoa que radiografasse os nossos desejos e olhasse para as nossas ações, não, esse indivíduo só pode estar louco. Esse cara só pode estar louco. Porque olha o que ele quer e olha o que ele está fazendo. Pois bem, o idiota somos todos nós. O insensato somos todos nós. O tolo somos todos nós. O desejo ardente, o pensamento bom, sem os atos que o acompanham para a realização no mundo, não são nada, meu filho, não são nada. A Escritura tem uma frase maravilhosa que diz assim, os sonhos matam o preguiçoso. Os sonhos matam o preguiçoso. No sentido de que a pessoa vai estar lá como um vulcão, sabe, em ebulição, lançando lava, cuspindo fogo, mas não vai conseguir realizar nada. Então ele só vai queimar internamente. Não vai se derramar para fora. Né? Ele vai estar aqui, ó, a lava aqui em ebulição e o vulcão tapado. O vulcão aqui, ó, selado. Certo? Mas somos nós. Aliás, somos nós. Nós somos exatamente isso. Um conjunto de potenciais. Veja, se nós pudéssemos calcular o potencial gigantesco que nós temos, gigantesco, que todo, veja, todo, aqui não é papo da modificação quântica não, certo? Todo mundo tem um potencial que a gente não tem como medir o nosso potencial. O problema é que nós não conseguimos realizar os atos necessários para a consolidação na realidade dos nossos desejos. Então, uma experiência, começamos a semana agora, uma experiência seria o seguinte, o que é que tu quer, bicho? De verdade mesmo. Para pensar, o que é que tu quer? Assim, caramba, faz tanto tempo que eu desejo isso. Você deseja isso? Beleza. Então, o que é que você vai realizar para isso? Entende? Mas eu vou fazer aqui uma coisa maravilhosa. Eu vou mudar... Não, eu não estou dizendo para tu mudar a tua vida toda não, porra. Se você for mudar a sua vida toda hoje, provavelmente você não vai conseguir. Estou dizendo o seguinte, o que é que dentro da sua esfera de ação você pode fazer para dar um passo mais próximo desse seu conjunto de desejos ou desse seu desejo principal? O que é? Eu queria ser mais organizado, certo? Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Tente começar pela organização física. Lavar a louça. Estou falando de verdade. Arrumar a cama. Organize o guarda-roupa. Organize os livros. Pronto, essa é a sua atividade semanal. Eu queria ser um pouco mais disciplinado. Comece, por exemplo, estabelecendo um horário para dormir e um horário para acordar. Obviamente vai ter dias que não vai dar para cumprir, vai ter dias que vai ficar mais complicado, não importa. Mas o horizonte de trabalho real está ali. Veja, o lance, a felicidade, ela não ocorre no pensamento. Pô. A felicidade ela não existe no pensamento. A felicidade ela é um dado da realidade, ela existe na realidade. Não é possível ser feliz por pensamento, só é possível ser feliz por atos. A felicidade não é algo que se experimenta no desejo. A felicidade é algo que se experimenta no ser. A felicidade é algo que se experimenta na realidade, na inteireza do que o indivíduo é. Você não pode ter um pé feliz, um braço feliz, uma perna feliz. Você não pode ter um pensamento apenas. A felicidade é algo que toca, como um mergulho que você dá, entende? Que ela lhe banha do seu pé até o seu último fio de cabelo. A felicidade é algo experimentado na inteireza da realização. Essa é a razão pela qual, por exemplo, está amplamente divulgada a ideia do sacrifício
O sacrifício como uma fonte de felicidade, porque ninguém consegue sacrificar sem agir. Veja, você não consegue sacrificar apenas no pensamento. Todo sacrifício implica um pedaço de morte nossa. Implica uma morte voluntária em favor de algo ou alguém. Essa morte voluntária, ela é um ato de mortificação. Ela é uma realização de mortificação. E é exatamente por isso que a felicidade está no sacrifício. Porque ele é um ato. Você percebe? Não dá para ser feliz aqui. Só dá para ser feliz na realidade. Só dá para ser feliz na concretude das coisas. Isso é possível através de atos. Atos. Não pensamentos. Atos. É claro que o pensamento é importante. É claro que o pensamento é um guia. Mas o pensamento ele não é nada se ele não for transformado em ações. E esse é o nosso grande desafio. É transformar os nossos pensamentos em ações. A felicidade reside no sacrifício, porque ninguém é feliz no pensamento. Só se é feliz no ato. Só se é feliz na realização. A transformação do pensamento no ato é a humanização. Veja, o indivíduo só será um homem realizado se ele for capaz de transformar o que ele pensa e deseja em atitudes. Fora disso, não há realização. O pensamento não satisfaz. É a realidade que satisfaz. Entende? Nós não fomos feitos para viver numa esfera, num filme, numa abstração mental. Nós fomos feitos para experimentar na inteireza do nosso ser a felicidade. E a felicidade só se experimenta no ato que consolida a felicidade, porque ela consolida a transformação no mundo. Ninguém foi feito para viver numa abstração mental dos seres como deuses. Nós fomos feitos para viver num paraíso concreto. Eis a razão pela qual Deus não cria o homem como um pensamento fora do mundo. Deus cria o homem feito de carne para viver num paraíso real. Vocês entendem? O Éden é a realização de um pensamento divino. O homem é feliz no trabalho e no cultivo do jardim onde Deus o colocou. Isso nos diz que a constituição básica da felicidade humana é o cultivo da realidade, cuja circunstância a providência definiu. Então, o nosso ciclo de realidade, definido pela providência, ele é a nossa fonte de felicidade na medida em que a gente o cultiva. Não dá para cultivar na mente, pô. Você não tem como arar uma terra mentalmente, você não tem como plantar sementes mentalmente, você não tem como podar árvores mentalmente. Quer dizer, a vivência do Éden, a vivência do Éden como um símbolo da realidade, porque o Éden não existe mais, mas a vivência do paraíso se dá pelo cultivo do paraíso, em paralelo com o que aconteceu com o primeiro pai Adão. O lugar de realização da personalidade são as circunstâncias que a providência deixou para nós. Essas circunstâncias, tal qual o Éden perdido, precisam ser cultivadas. E esse cultivo não se dá mentalmente. Esse cultivo se dá através da realização. Certo? Então, não há felicidade sem a transformação do desejo em atos. Pô, isso é uma impossibilidade. Mas, digo mais, isso é uma armadilha satânica. Tá entendendo? Isso é uma armadilha satânica. Isso é o grito dos seres como deuses. E aí o que acontece? A pessoa não alcança o que ela queria, torna-se infeliz e começa a culpar Deus. E começa a entrar num ciclo de reclamação, começa a entrar num ciclo de murmuração. Começa a ficar mais infeliz, começa a tornar a vida das pessoas mais infeliz. Vocês estão entendendo? Isso é uma armadilha do Satanás. A força do pensamento, meramente pela força do pensamento, é uma armadilha luciferina. E nós estamos caindo nisso. Quer dizer, a nossa natureza tende a cair nisso. É necessário desmascarar essa mentira. Entende? É necessário desmascarar essa armadilha. Morgana está perguntando, oração é ação? Onde entra a oração, portanto? Né? Nós já estouramos o tempo, mas eu vou dar a introdução. Talvez seja até interessante, Isa, falar sobre isso, né, numa live mais extensa. E onde entra a oração, portanto? Porque a oração tem a natureza da oração é exatamente o espírito.
Veja, quando eu rezo, eu não estou vivendo no mundo abstrato do meu desejo pessoal. Quando eu rezo, eu estou me unindo à onipotência daquele que é a substância da realidade. Isso significa dizer que a graça que a minha alma toca no momento em que eu rezo é uma graça realmente transformadora, não subjetivamente transformadora. Não é uma força de pensamento trocada, porque Deus não é um pensamento. Deus é a substância da realidade. E a estrutura mesmo da glória e da graça divina é que constitui a existência de tudo. Porque tudo que existe, existe por participação no ser divino. Então Deus não é um pensamento, Deus é a substância do real. Na medida em que eu rezo, eu estou me unindo não a um outro pensamento, eu estou me unindo à substância da realidade. De tal modo que rezar é, sim, uma participação na realidade. Rezar é um ato substancialmente real. Entendem? Não é uma retrospectiva de pensamentos. Ao rezar, eu me uno à onipotência que constitui e realiza todas as coisas no seu ser, do qual a realidade depende, de cuja substância a realidade se compõe. Nós não estamos brincando de telefone sem fio ao rezar. Nós não estamos brincando de telepatia com Deus ao rezar. Nós estamos nos unindo ao verbo que tudo fez, ao verbo que tudo sustenta, ao verbo do qual tudo depende. Portanto, a oração, ela nunca vai ser um exercício de modificação quântica das probabilidades, um exercício de pensar ardentemente. Não. Eu não estou me relacionando com uma força. Eu estou me relacionando com uma pessoa que age. Vocês estão entendendo a diferença? A ação no mundo é a característica própria do verbo divino, porque o mundo é sustentado pelo verbo divino, pô. Então não é um pensamento com outro pensamento. Quem entenda a oração assim, essa é uma oração moderna, mecanicista, pagã. Né? É um tipo de oração científica, como se eu estivesse brincando de telepatia com energia. Não é isso. Quando eu rezo, eu não estou lidando com energia, com uma força. Quando eu rezo, eu estou lidando com uma pessoa. Com uma pessoa, de cuja personalidade e vontade a realidade depende. Porque nele nós nos movemos, existimos e somos. Como diz o apóstolo Paulo. Nele nós nos movemos, existimos e somos. Então, a oração, ela é uma ação. Vocês percebem? A oração, ela é uma ação. Não é um mero pensamento. Eu não estou brincando de telepatia, eu não estou brincando de nada disso. E mais, a oração, ela tem um efeito real na alma. Real. Não é assim que você reza e Deus fica pensando e dizendo: "Oh, rapaz, seria tão bom se fulano conseguisse essa graça, né? Oh, rapaz, seria tão bom se eu conseguisse fazer esse negócio na alma do fulano." Não existe isso, porque o movimento de oração é um movimento de abertura. E tudo que Deus quer, meu Deus do céu, é que a gente se abra à realização divina. É só isso. Porque Ele mesmo colocou como limite a sua ação, a nossa liberdade. Então, a oração, ela já é um movimento de liberdade. Ela já é um movimento de amor livre. É só isso que Deus quer para agir. Entende? Então, no momento em que você... Não importa se a oração é bonita, não. Porra, isso não importa, bicho. Não importa. Não importa. O movimento de oração já é um movimento de abertura sincera a Deus, que é a substância da realidade. Vocês acham mesmo que a onipotência, que deseja o nosso bem mais do que a gente deseja o nosso bem, que deseja nos fazer o bem mais do que a gente deseja possuir o bem, vai perder a oportunidade mínima que seja? Se você abrir uma fresta à bondade divina, ela lhe inunda como uma tsunami, meu filho, porque ela é uma tsunami à porta. A bondade de Deus é uma tsunami à porta, batendo assim, entendeu? Aliás, ele próprio diz isso, né? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei convosco. Ele está lá, uma tsunami gigantesca, o Oceano Índico batendo na sua porta. A mínima fresta que é aberta, a bondade divina invade, entendeu? Invade. Então, a oração, ela é um movimento de ação. Ela é um movimento de ação. Entende? Quando a gente começa a rezar, Deus toca e ilumina a alma de tal modo que nós conseguimos realizar as coisas. Esse é o negócio, né? Veja,
Cada vez que o cara reza, não importa o tipo de reza, não importa. Cada vez que a pessoa é sincero com Deus, que tudo sabe, como é que você vai mentir para a onisciência, meu filho? Como é que você mente para a onisciência? Me diga. É impossível, pô. Deus já sabe de todas as coisas. Ele só está esperando o movimento de honestidade. É só isso. Ele só está esperando o movimento de abertura, entendeu? Ele já sabe. Antes que você peça, ele já sabe tudo que você precisa. Antes que a palavra lhe chegue à língua, meu filho, ele já conhece toda a palavra, a frase toda que você vai dizer. Ele só está esperando o movimento de abertura, é só isso. No momento que isso acontece, a graça lhe toca com a força necessária para que você haja, para que eu haja de uma maneira adequada. E quanto mais a porta está aberta para a tsunami, mais as coisas são modificadas na realidade. Ao ponto de um indivíduo santo, completamente unido em oração a Deus, ele participa literalmente da onipotência. Veja, a oração ela tem um poder modificativo da realidade tão profundo, que o indivíduo que reza ressuscita mortos, cura doentes. A oração ela tem um poder na realidade tão profundo, que Nosso Senhor diz assim: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a essa montanha, levante-se e lance ao mar, e ela se levantaria e se lançaria no mar. Tem uma modificação da realidade maior do que você dar ordem aos elementos naturais. Tem uma modificação da realidade maior do que você dar ordens a um monte e um monte levantar-se. Vocês estão entendendo o que essas palavras da Escritura significam? Quando é traduzido de uma maneira assim, que a profundidade fica mais clara, mais óbvia, né? A gente entende melhor. Quer dizer, se nós tivéssemos fé, ou seja, se nós nos deixássemos tocar por essa tsunami que está à porta, ter a fé de abrir a porta, se nós deixássemos isso acontecer, o nosso poder de ação, de modificação na realidade seria tamanho que nós daríamos ordens às montanhas e elas se lançariam no mar. Vocês entenderam o que essa frase quer dizer? Quer dizer, foram necessários 30 minutos falando sobre a relação entre o pensamento e a realidade para que essa frase tomasse mais corpo, né? E isso, Nosso Senhor não está falando de uma fé como a de Abraão, não. Ele está dizendo assim: se vocês tivessem fé como a de um grão de mostarda, a menor das sementes, as montanhas obedeceriam a vocês. Entendem isso? Então, Isa, respondendo à sua pergunta inicial, a oração não é uma modalidade de pensamento apenas. O ato de fé que me coloca em contato com a substância da realidade, ela vai fazer brotar em mim a possibilidade de modificação da realidade. Então, para ser ainda mais sincero, não tem como realizar nada de bom sem rezar. Entende? É muito curioso, né, que as pessoas assim fiquem dizendo: não, fica só rezando, tem que ter ação. Meu filho, a pergunta é o contrário. Como é que você vai ter ação se você não reza, cara pálida? É uma impossibilidade, quer dizer, você quer modificar a realidade deixando de beber da substância da realidade. Você quer modificar a realidade deixando de estar unido àquele que sustenta a realidade. Você está ficando doido, meu amigo. Você está ficando doido. Olha o grau de loucura desse negócio. Olha o grau, olha a explosão dos sereis como deuses nessa frase. Vocês entendem? Olha a explosão dos sereis como deuses nessa frase. Quer dizer, você quer agir sem rezar. Pô, não tem outra coisa, é pra rir, entendeu? É pra rir um negócio desse. Não dá, meu filho, não vai dar certo. Você tá ficando doido. Você está ficando louco, entendeu? É o que a Escritura chama, é o tolo, é o insensato, né? Deus se ri do insensato. Porque é risível mesmo. É risível. Não tem outra coisa a se fazer. Tá entendendo?
Então, não há como agir mesmo na realidade sem rezar. Esse é o ponto. Eu diria, então, o segredo é rezar. Entende? E ter a humildade de saber que todos os processos de realização, eles são processos. Tá entendendo? Todos os processos de realização são processos. Eu sei, parece idiota essa frase, né? Repetitiva. Mas analisem essa frase à luz de tudo que nós vimos, né? Tudo que existe está acontecendo, acontece com uma ordem estabelecida pela realidade. Então é necessário a submissão, e por isso que eu disse que para realizar algumas coisas a gente tem que ultrapassar certas barreiras de vícios, né? Para realizar algumas coisas a gente tem que ultrapassar algumas barreiras viciantes. O orgulho é uma delas. Ah, rapaz, mas eu já fiz isso 10 vezes e não consegui o resultado. Aí você faz a 11ª. Qual o problema? Você está se sentindo humilhado porque tentou muito? Você está se sentindo... Quer dizer, você... Ó ser maravilhoso, ó ser de luz, ó criatura bela, perfeita, cândida, pura, reta, santa. Você não pode tentar de novo, meu filho. Quem é esta realidade cruel para lhe impor mais uma tentativa? É assim que você está pensando, Sunshine? É assim que você acha, coraçãozinho, florzinha, docinho de coco do meu coração? Que você não pode tentar de novo porque você é lindo, porque você é maravilhoso? É isso, o mundo é cruel com você porque você vai ter que tentar outra vez. É coisinha linda, coisa fofa. Deixa de palhaçada, pô. Oxi. Isso é orgulho, meu amigo. Isso é soberba. Isso é soberba. Tenta de novo. Gente, qual o problema? Tenta de novo, e de novo, e de novo. Aí falha, tenta de novo. Quer dizer, você se sentir humilhado por conta disso já é um movimento de soberba. Já é um movimento de soberba. Entendeu? Rejeitar a tentativa pela sensação de humilhação que a tentativa pode causar já é soberba, meu filho. Que vai impedir, inclusive, a realização daquilo. Vai impedir a realização daquilo. Então tem que parar com essa coisa. E para finalizar, né, já que falamos nesse ponto, veja só, a humildade é a principal fonte de realização humana. Se nós tomarmos tudo o que falamos até agora, a gente pode resumir nisso. A humildade é a fonte profunda da realização humana. A humildade é a fonte profunda de realização humana porque ela é a medida da realidade. E ela vai fazer com que a gente se una e busque ajuda com a substância do real, que é aquilo que nos vai nos dar a força necessária para que a gente realize as coisas. A humildade ela é a fonte profunda de realização porque ela vai impedir que os vícios que são barreiras à transformação do nosso desejo na realização do ato concreto atuem. A humildade ela é a fonte contínua, abundante, perene e única de realização do espírito humano. Uma alma humilde é uma alma feliz. Uma alma humilde é uma alma que consegue. Uma alma humilde é uma alma que transforma o seu corpo, por exemplo. Uma alma humilde é uma alma que consegue ficar bela fisicamente, consegue ficar belo fisicamente. A alma humilde é uma alma que consegue ficar saudável. A alma humilde é uma alma que não se sente humilhada por não ter que comer certas comidas para se dar aquele prazer. Portanto, ela consegue se alimentar bem por ser humilde. Que não se ira com facilidade, que não se desgasta com coisas tolas. Uma alma humilde é uma alma feliz. Quer dizer, a base da realização humana é a humildade. Isso, e aqui nada contra realmente nada contra. Mas isso poderia ser também o esteio de muitas metodologias de coach que tem por aí. Se essa coisa do quântico fosse trocada, se essa coisa do quântico fosse deixada para trás, né? Do livro O Segredo, e tudo isso fosse trocado por uma compreensão sobre a humildade, cara, todo o resto estaria resolvido.
Então, pessoal, nós passamos em muito, né, a live de hoje do tema, mas enfim, não poderia deixar de ser falado. Então, basicamente é isso, vocês já sabem o que fazer, né? Deem aquele print. Ó, vou até fazer uma pose aqui. Sei lá, como é que eu faço? Aqui assim? Não sei. Enfim, deem o print, tá certo? Ah, tem a pose da galera, né? Fazer assim. Tá aqui, só assim. Isso aí. Pois bem, então deem um print, vocês já sabem o que fazer. Deem um print aí, espalhem para as pessoas, mandem para as pessoas, tá certo? Enfim, comentem depois que eu terminar, espalhem a boa nova, mandem para os grupos de WhatsApp, isso aqui é muito importante, mandem para os grupos de WhatsApp e é isto, certo? Quanto mais vocês printam, quanto mais vocês comentam, não só printar, mas print, comente, façam um videozinho falando da live, enfim, espalhem a boa nova, tá certo? E é isto, pois um cheiro muito grande para todos vós. E até quinta-feira, 7h50. Lembrando, para ficar de olho no lançamento que vai vir agora no início de junho, o resto do pacote Raízes Espirituais, tá certo? Ira, vaidade, gula, avareza, luxúria, tudo no pacote e a aula da preguiça regravada em alta resolução. Então, basicamente é isto, pessoal. Preparem vossos cartões, espalhem a boa nova e até quinta-feira. Pois, cheiro grande, fiquem com Deus.